O guia de oração para iniciantes. Quero começar falando sobre 3 fatos sobre a oração. Primeiro é que nosso Criador nos projetou os seres humanos para a oração. Nosso Deus, ao criar-nos, Ele nos projetou para a oração. Todo mundo ora. Todo mundo ora. É uma necessidade universal. É em todo mundo. Toda cultura, em todo o mundo, ora a alguém ou a alguma coisa. Até os ateus, na hora da crise, oram. O ateu, quando ele se vê em crise, ele grita, oh Deus! Ele está orando. Diz, inclusive, que também na guerra, nas trincheiras, não existe ateus, porque lá todos, ao se verem em momentos de ameaça da própria vida, clamam a Deus. Por que isso? Porque a oração é uma parte do que nos faz humanos. A oração é parte da nossa natureza, é a capacidade que nos foi dada por Deus e que nos torna diferentes dos animais. Nós somos designados por Deus, nós somos projetados, desenhados por Deus para orar. Você nunca vai ver um animal orar. Os elefantes não oram, leões não oram, cachorros não oram. Você vê até os vídeos bonitinhos, o pessoal colocando cachorro, mas cachorro não ora. Deixa o cachorro sem instrução para ver se ele ora. Ele não ora. Alguém diz assim, papagaio ora. Papagaio não ora. Ele repete o que você ensina para ele. Nenhum animal ora. Então é a característica do ser humano. Nós somos feitos à imagem de Deus. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, diz que Deus pôs a eternidade no coração do homem. Então nós temos um anseio pela eternidade. Nós temos um anseio pelas coisas de Deus. Esse é o primeiro fato. Todo ser humano foi designado por Deus para orar. O segundo fato sobre a oração é que nós não somos muito bons em orar. Todo mundo se sente inadequado para orar. Há pessoas, por exemplo, que são crentes há muito tempo e que não conseguem orar em público. Eu nunca encontrei alguém, nunca conheci alguém que se considerasse extraordinário em oração. Porque, na verdade, as pessoas que oram são humildes. Mas todos aqueles que verdadeiramente oram se consideram inadequados. Todo mundo sabe que poderia melhorar na sua vida de oração. Não existe PhD em oração. Não existe doutores em oração. Até mesmo o apóstolo Paulo se considerou um noviço em oração. Ele diz assim em Romanos 8, 26. Nós não sabemos orar como convém. O quê? Paulo dizendo, nós não sabemos orar como convém. Uma versão em inglês, em NLT, diz assim, nós não sabemos pelo que devemos orar e nem sabemos como devemos orar. E é verdade. Não é? E até os discípulos que conviviam com Jesus pediram ajuda. Em Lucas 11:1, diz que um dia Jesus estava orando em um certo lugar. Quando ele terminou, um dos discípulos disse, Senhor, ensina-nos a orar. Os próprios discípulos que conviviam com Jesus sentiram a necessidade de aprender a orar. Eles viam Jesus orar, eles conviviam com Jesus nas madrugadas quando ele orava, eles estavam muitas vezes com ele quando ele estava em lugares desertos para orar, mas eles não sabiam orar, eles mesmos pediram, Jesus, ensina-nos a orar. Por isso é que nós estamos chamando essa primeira mensagem de um guia de oração para principiantes. Não é? Deus não quer que a gente sinta que orar a Ele, falar com Ele, seja algo que nos pareça tão difícil. Foi feita uma pesquisa, uma pergunta às pessoas assim, como você sente com respeito à oração? A maioria das pessoas disseram, frustrado, inadequado, inabilitado. Eu sinto que a minha vida de oração não é aquilo que eu gostaria que ela fosse. Eu sinto que eu fico devendo. A maioria das pessoas se sente frustradas, porque não sabem, ou pelo menos pensam que não sabem como orar. As nossas frustrações, e esta é a terceira verdade, com a oração, elas são causadas pelas nossas concepções errôneas, por causa de mal entendidos que nós temos. Existem muitas ideias falsas sobre a oração por aí. Uma ideia falsa, por exemplo, de que a oração é como se fosse uma varinha de condão. Eu quero dizer que a oração não é varinha de condão. Não é uma ferramenta encantada que você move assim, que você agita como Harry Potter, né? Para mudar a sua situação. A oração não é farinha de condão. A oração também não é uma
uma garrafa, ou uma lâmpada mágica, né, que você esfrega e Deus sai para atender todos os seus desejos. Na oração não é isso, né? Tem gente que pensa assim, que quando ora, Deus é como aquele gênio da lâmpada, ele sai e diz assim: teu desejo é uma ordem. Não, a oração não é uma lâmpada mágica. Também, Deus não é o seu gênio, Ele não está aí para te servir, para que todos os seus desejos sejam convertidos em realidade. E também a oração não é um encantamento secreto, não é? Você usar palavras especiais para conseguir aquilo que você quer. Como, por exemplo, daquela frase, né? Aquela palavra que é mundial, abracadabra, né? Então eu oro, abracadabra. E Deus diz assim: agora você é um marido maravilhoso. Não funciona assim, né? Você passa por um processo para ser transformado. Ou então, aos poucos, né? Dá-me aquela promoção, Senhor. Aliás, essa palavra aos poucos é pouco usada em português, mas ela é expressão. Na verdade, ela é usada muito aqui em inglês. E ela vem, na verdade, ela é uma corrupção da frase latina usada na missa católica. Aos poucos, na verdade, é uma abreviação de hoc estis corpus meu, que em latim significa: este é o meu corpo. As palavras que Jesus pronunciou na última ceia. A oração, então, também não é na forma de encantamento. E, por outro lado, também, a oração não é um extintor de incêndio. Você talvez já esteve em alguns prédios, ou talvez no metrô, onde você vê um pequeno armário vermelho, geralmente, né? Com uma porta de vidro, e do lado tem uma plaquinha que diz assim: quebre o vidro e use somente em caso de emergência. Tá? Ou seja, aquele extintor de incêndio está ali apenas para situações desesperadoras, para emergência. E tem muita gente que trata a oração assim: recebe uma notícia, começa a orar. Quando tudo vai bem, não ora. Mas quando chega uma má notícia: aconteceu isso com seu pai lá no Brasil, está acontecendo aquilo, chegou um furacão lá na Carolina, a pessoa começa a orar. O furacão está chegando, a pessoa dobra os joelhos. Ou então a pessoa ora assim: Deus, se tu me tirares desta bagunça, desta confusão em que eu estou metido. Ou seja, a pessoa trata a oração como o último recurso. Ela faz tudo que está ao seu alcance para mudar o que pode. Quando não consegue, ou está diante de uma situação impossível, aí ela vai orar como o último recurso. A oração também não é o extintor de incêndio. Ela não é para ser usada somente quando você se vê em aperto e não vê saída. Ou então aquelas pessoas dizem assim: tudo que nós podemos fazer agora é orar. Quando tudo que nós podemos fazer é orar, pode ser, em alguns casos, isso seja realidade. Mas muitas vezes, quando as pessoas falam assim, é porque elas já tentaram todas as coisas e não deu certo. Então agora elas se deram conta de que elas precisam orar, de que elas não podem resolver seus problemas, só Deus é que pode resolver, então elas vão orar. Mas isso é usar a oração como extintor de incêndio, para resolver o problema, para apagar fogo. Não é? Falar com Deus não é apenas para emergências. Falar com Deus não é apenas para quando a coisa vai mal. Falar com Deus não é apenas para quando você não tem solução para os seus problemas. A oração também não é o cabo de guerra com Deus. Não sei se você conhece essa brincadeira do Brasil, talvez na sua região tem outro nome, em que um grupo pega uma ponta de uma corda, outro grupo pega outra ponta, né? E ficam puxando lá onde eu sou, se chama cabo de guerra. Para ver qual é o grupo que consegue tomar a corda, derrubar o outro grupo e ficar com a corda, dominar. Não é? Muita gente faz assim com Deus também. Quando ora ou entende que quando vai orar, deve ser assim: você vai puxando Deus, você força tanto Deus, até Deus desistir. Até Deus desistir e dar a você o que você quer. Não é? E tem pessoas também que quando oram, elas parecem um mendigo, né? Ficam mendigando: por favor, por favor, por favor. Deus, por favor, muito por favor, Deus. Oração não é isso, não é? Ou então aquela pessoa que barganha com Deus: Deus, se tu fizeres isto por mim, eu farei aquilo por ti. Minha pergunta é: desde quando Deus precisa que você faça alguma coisa para Ele? Se a concepção que você tem de Deus é que Ele precisa que você faça alguma coisa por Ele, este não é o Deus da Bíblia. Deus é todo poderoso, Ele não precisa de você, Ele não precisa de mim. Ele conta conosco, Ele conta com a nossa colaboração, com a nossa cooperação para muitas das coisas que Ele quer realizar, e nós vamos falar mais sobre isso depois, a realização dos propósitos de Deus. Porém, Deus não precisa de você nem de mim para fazer o que Ele quer.
Então, quando eu oro, Senhor, se tu fizeres isso por mim, eu farei aquilo por ti, eu estou barganhando com Deus, e Deus não precisa de barganha. Não é? Ou então também aquelas pessoas que usam a oração como um suborno, né? Para subornar a Deus. Tá? Se você já subornou alguém na sua vida, você sabe do que eu estou falando, né? A pessoa tenta vender uma ideia para Deus, né? Você fica perturbando Deus e empesteando Deus até que Ele desista, até que Ele ceda e Ele te conceda aquilo que você quer. Essas são ideias erradas a respeito da oração. Ideias totalmente desconectadas daquilo que a Bíblia ensina sobre a oração. Outra coisa também, a oração não é um ritual para aliviar a culpa. Você pisou na bola, certo? Você pecou. Então agora você tem que orar várias vezes, tem que repetir o Pai Nosso 50 vezes. Você tem que repetir esta oração, aquela 15 vezes, 16 vezes, 17 vezes. Eu avisei que ia passear no meio do povo hoje para acordar quem tivesse com sono, né? Você tem que ficar repetindo esta oração. Não, isso é um ritual. Deus não está interessado nesse tipo de oração repetitiva. Jesus falou assim, olha, não sejam como aqueles que pensam que por repetir muitas vezes uma oração, porque por as suas muitas palavras, eles serão atendidos. Jesus falou claramente, Jesus falou especificamente para nós não fazermos isso. Então, se você está me ouvindo aí também, me vendo hoje, e você é dessas pessoas que repetem a oração, mesmo que seja o Pai Nosso, isto não é bíblico. Não é isso que Deus quer. Jesus fala claramente, não pense você, quando você orar, não pense que Deus vai responder pelo seu muito falar, ou por você ficar repetindo, porque isto é vão. Então a oração não é você ficar num ritual sem sentido. Você começa a falar, vira um mantra, né? Daqui a pouco você nem sabe mais o que você está falando. Ou você fica repetindo clichês, ou seja, palavras prontas, orações prontas, indefinidamente, Jesus nos ensina que não é assim. Então, nesta noite, eu quero compartilhar com você 4 verdades fundamentais sobre a oração. 4 verdades. Eu sei que você não vai conseguir guardar mais que 4. Então, eu vou compartilhar com você 4 verdades fundamentais sobre a oração para ajudar você a ver a oração de uma maneira diferente. A primeira verdade é que Deus ama que eu fale com Ele sobre tudo. Deus ama que eu fale com Ele sobre qualquer coisa. Não tem que ser um assunto religioso. Tem gente que pensa que para orar é só falar de assuntos religiosos. Não é tudo da minha vida. Tudo, pastor, inclusive as tentações, tudo. Fale com Deus sobre tudo. Porque Deus é assim, se você está interessado em alguma coisa, Deus também está interessado. Por que é que Deus está interessado em tudo que você está interessado? Primeiro, porque Ele te ama. Quando você ama alguém, você se interessa pelas coisas que interessam àquela pessoa. Quando ama alguém, você se interessa pelas coisas que o ser amado se interessa. É ou não é verdade? Muitos casamentos se rompem, por quê? Porque as pessoas deixam de se interessar pelas coisas que interessam ao seu cônjuge. Mas quando você verdadeiramente ama, você se interessa pelas coisas do seu ser amado. Porque Deus nos criou, porque Ele nos ama, então Ele está interessado naquilo que nós estamos interessados. Segundo lugar, foi Deus quem deu a você esses interesses. Você tem o desejo de pedir $1 milhão? Com certeza foi Deus que colocou esse desejo no seu coração. Não estou dizendo que Ele vai te atender, né? Mas Ele te deu. Você tem o desejo, você pode orar sobre ele. Porque foi Deus que colocou os desejos no seu coração. Ele formou você desta maneira. Ele formou você desta maneira, entendeu? E Ele também tem prazer em falar com seus filhos. Deus tem prazer em falar com você. Por isso, você pode falar com Ele o que você quiser, o assunto que você quiser, porque Deus ama que nós falemos com Ele sobre qualquer assunto, sobre qualquer coisa. Salmo 103, 13, tem uma passagem que é uma das minhas preferidas, que diz assim: o Senhor é compassivo para com os que o teme, como um pai se compadece dos seus filhos.
Ou seja, como um pai tem compaixão, tem amor pelos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. O Senhor se compadece daqueles que o amam. O Senhor se compadece daqueles que o buscam. Não é? Quantos aqui são pais? Agora estou aumentando o número de pais aqui na igreja, né? Glória a Deus. Quando o seu bebê nasceu, ele sabia falar? Sim ou não? Claro que não. Agora, ele era amado mesmo quando ele não sabia falar? Ele era amado mesmo quando ele não podia falar? Sim, os bebês são amados muito antes de que eles consigam falar. É ou não é verdade? Mas os pais anseiam pelo dia em que eles possam falar com seus filhos, não é? Fala a verdade. O pai fica lá para a mãe. Vou fazer como aqui nos Estados Unidos, né? Filho ou filha, fala dad, dad, dad. E a mãe fica lá, mom, mom. Fica aquela briguinha para ver quem fala primeiro, papai ou mamãe, né? Aí tem uns bebês que são rebeldes e dizem vovô. A primeira palavra que sai da boca deles é vovô. Acontece às vezes. Meu caso, eu lembro que a gente tinha essa disputa santa, né? Eu e a Cristina, para ver qual nome que a Caroline ia falar primeiro. Se era papai ou se era mamãe. Se era dad ou se era mamãe. Para a gente não importava se fosse português, se fosse inglês. Aí, gente, um belo dia, estamos lá eu, e a crise, de repente, a Carol começa, dada, dada. Geralmente os bebês falam dada em vez de dad, né? Dada, dada. Gente, vou ser sincero, foi uma alegria, né? Porque a gente fica naquela expectativa, né? De que o nosso filho comece a falar, não é assim? E um dia ele possa chegar a conversar com a gente. Mas agora, Deus ama você profundamente, como você ama o seu filho antes de ele poder falar. Deus ama você profundamente, mesmo quando você não consegue falar com ele. Ou mesmo quando você não fala com ele. Você já sabe falar, mas você não fala, mas ele ama você profundamente. Entendeu? Mas ele quer que você cresça. Você não quer que seu filho fique sempre um bebê que não fale. Deus também quer que você cresça. Significa aprender a como falar com ele. Nós precisamos aprender a falar com Deus, não é? E aprender a orar é como aprender qualquer outra língua. Como é que você aprende uma língua? Você ouve e você pratica até você aprender a formar frases, né? Você começa com algumas palavras soltas, não é assim, César? Você começa com umas palavras soltas e você vai aprendendo, daí a pouco você está formando frases, não é? Alguns de nós, quando chegamos aqui nos Estados Unidos, a gente sabe falar hi, bye, thank you, não é? Fala a verdade, não é? Uns de nós não sabem nem a diferença entre you're welcome and welcome. É ou não é verdade? Muitos de nós chegamos aqui porque é uma língua diferente. Então, a orar é a mesma coisa, você vai aprender. Você vai aprender a colocar as palavras juntas. Você vai aprender como você aprenderia qualquer outra língua, tá certo? Então, você ouve e você pratica, você vai ficando melhor, as palavras se tornam frases, não é? Quando você era um bebê, as suas primeiras frases faziam sentido? Claro que não. E quando você chegou nos Estados Unidos, a menos que você já falasse inglês, não é? As suas primeiras frases faziam sentido? Com certeza muitas delas não faziam. É que os americanos são tão pacientes, né? Ora, os americanos a gente critica eles. Eu não, mas muitos brasileiros criticam os americanos. Mas tem uma coisa que o americano tem, é paciência. Como é que tem muitos estrangeiros, eles aprenderam a ficar pacientes com os estrangeiros que estão aprendendo a língua deles. Você pode falar errado, mas ele está prestando atenção. Ele pode entender. Porque eles são muito educados, né? Então, mas é assim também na oração. Agora, não tem nada, então, que esteja proibido de se falar com Deus. Não tem nada que esteja além do limite daquilo que eu posso falar com Deus. Eu posso falar o que eu quiser. 1 João, capítulo 5, versículo 14 e 15, diz assim: esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos atende. Olha que coisa tremenda. Muitos de nós conhecemos este versículo, não é verdade? Só que o versículo 15 diz assim: e se sabemos que ele nos ouve, se sabemos que ele nos ouve, podemos ter a certeza de que ele nos atenderá. Olha que promessa tremenda. Se eu pedir alguma coisa segundo a sua vontade, ele me ouve. E se eu sei que ele me ouve, eu posso ter a certeza de que ele me atenderá. Então, ore sem medo. Ore sem medo. Ore sem vergonha. Ore sem hesitação. Deus ama
Se eu posso dizer assim, Deus adora quando você fala com Ele. A oração é uma conversa, não é uma cerimônia. Sabe? Não é também um monólogo, você chega para Deus e você fica falando. Não, não é um monólogo. Não é um discurso que está fazendo para Deus e Deus é o seu ouvinte. Também não é, como eu falei, uma cerimônia, é uma conversa. Deus quer falar com você. Não é? Você fala, mas você também ouve o que Deus tem a te dizer. O que Ele tem a te dizer através da sua palavra, o que Ele tem a te dizer através do Espírito Santo que fala ao seu coração. Aprenda a falar, a conversar com Deus. Você fala, mas você também ouve. A oração também é um relacionamento, não é um ritual. Muita gente, por exemplo, quando vai orar, tem que colocar-se em pé. Eu não estou condenando quem fica em pé, mas tem gente que acha que só pode orar se estiver em pé. Por outro lado, tem gente que acha que só pode orar se estiver de joelho. Tem uma igreja no Brasil que as pessoas, quando vão orar em casa, elas têm que dobrar os joelhos e orar. Se você não dobrar o joelho, você não pode orar. Gente, a oração é um relacionamento com Deus, não é um ritual, não é uma forma exterior. Não é uma forma que eu tenho que impressionar Deus com aquilo, de jeito nenhum. Agora, se a oração é chata para você, se orar é chato, se orar é tedioso, é porque você não entendeu ainda o assunto. Se para você orar é chato, é porque você ainda não entendeu. Não é? E você está falando sobre as coisas erradas. Entendeu? A oração não é um dever. A oração é um privilégio. Entendeu? E como um privilégio, a oração deve ser desfrutada e não suportada. Eu tenho que suportar esse tempo aqui de oração, porque o pastor falou que a gente tem que orar. Não, é para você desfrutar a comunhão com seu pai, porque é um relacionamento. É um relacionamento entre você e o seu pai. A maioria de nós conhece o que está escrito em Jeremias 29:11, não é verdade? O Senhor diz assim, eu é que sei os planos que tenho para vocês. Plano de lhes dar bem e não o mal. E lhes dar o fim que vocês desejam. Todo mundo conhece essa promessa, mas quase ninguém conhece o versículo seguinte, que é o versículo 12. Jeremias 29:12. Depois que Deus diz, eu que sei os planos que tenho para vocês, planos não de mal, mas planos de bem, de lhes dar uma esperança, lhes dar paz, lhes dar o que vocês desejam, Ele diz assim, então, vocês me invocarão. Então vocês me invocarão, ou seja, vocês clamarão o meu nome, e eu virei, e ouvirei a vocês. Olha que tremendo. Deus diz que para eu entender os planos dele, eu preciso vir a ele e clamar a ele. E então ele vai me mostrar os planos dele. Entendeu? E Deus está interessado em tudo que você está interessado, porque, como eu disse, ele te ama. Essa é a primeira grande verdade. A segunda verdade fundamental sobre a oração é que Deus ouve orações que são sinceras e simples. Não é? Você não tem que usar palavras floreadas, não é? Ou frases rebuscadas. Eu conheço gente que quando vai orar, sai de perto, viu? A pessoa ora assim, amantíssimo Deus, ó Deus triuno que habitas em luz e mar acessível. A gente nem sabe o que o cara está falando, né? Vamos ser sinceros. Ó Deus das eternidades e a eternidade. Ó Deus cujos planos são inadmissíveis ao ser humano, sei lá se é essa palavra, né? Enfim, a pessoa começa a florear tanto. Será que Deus quer isso? Não, Deus ouve orações que são simples. Aquelas que vêm do coração. Você não tem que usar palavras bonitas para impressionar a Deus. A sua oração ela só tem que vir do coração. Certo? Tem que ser uma oração autêntica, real. Uma oração honesta. Não é o que você acha que tem que falar. Não, entendeu? Tem pessoas que quando vão orar, gente, a gente pensa assim, olha, meu irmão está doente, você pode orar por ele? O camarada vai orar, ele embeleza a oração dele 9 vezes, né? Em vez de ele orar assim, Senhor, o irmão do João está doente, Senhor, toca com o teu poder e cura-o em nome de Jesus. Daí ele ora, Senhor, porque tu és o médico dos médicos, porque tu és o Deus disso. Afinal, ele até se perde as orações. O que é que eu estava orando mesmo? Deus não precisa disso.
Deus não precisa ser impressionado com as nossas palavras, entendeu? Parece, às vezes, que a oração mais longa é mais forte. Não, não tem isso não com Deus. Se você estiver num avião, alguém aqui tem medo de andar de avião? Acho que ninguém, né? Porque todo mundo vem de avião do Brasil, mesmo você fica assim meio tremendo, mas você vem, né, André? Eu tenho um amigo que ele tinha medo de andar de avião, agora ele resolveu enfrentar o medo e está andando. Eu confesso que às vezes, quando dá uma turbulência, eu fico orando. Mas é o seguinte, você está no avião, de repente você olha pela janela e vê que uma das turbinas começa a pegar fogo. Tá certo? Aí você corre lá do piloto, você vai falar para ele assim, ó, piloto, estava sentado ali à janela, eis quando olhei para fora, vi que uma centelha se acendeu da turbina direita da asa do avião. Então, piloto, aquela centelha aumentou, e daí a pouco transformou-se numa chama irreversível. Não, você não faz isso. Se o avião começar a pegar fogo, você corre lá do piloto e fala para ele, aterriza esse avião! É a única coisa que você vai querer naquela hora, e a única coisa que você vai dizer para ele. Olha, está tendo fogo lá na asa, aterriza esse avião, pelo amor de Deus. É, não é? Sabe? Quando a gente ora, não precisa embelezar nossa oração, não. Não precisa florear e falar bonito com Deus, não. Olha o que Jesus diz em Mateus 6, 5 a 8. Jesus diz assim, vocês, quando orarem, não sejam como os hipócritas, pois eles gostam de orar nas sinagogas e nas esquinas, para serem vistos pelos homens. Eu lhes digo que eles já receberam a sua recompensa plenamente. Porém, você, quando orar, entre no seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. E seu pai que vê em secreto o recompensará. E quando você orar, não fique repetindo. Não use de vãs repetições, como os pagãos que pensam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não seja igual a eles. Olha o que Jesus diz, não seja igual a eles, pois seu Pai Celestial sabe o que você precisa antes de você lhe pedir. Sumarizando aqui, né? Resumindo. Não use a oração para se mostrar. Não use a oração para tentar impressionar Deus. Não é? Seja sincero. Não fique apenas cuspindo clichês, porque você ouviu alguém orando bonito em alguma igreja e você quer repetir. Não, faça a sua oração. Abra o seu coração com Deus. Mantenha a sua oração simples. Acrescentar palavras, embelezar, não vai tornar a sua oração mais forte. Tem aquele pessoal que diz assim, fulano fez uma oração forte. Toda oração é forte se ela for feita de modo simples e sincero. Entendeu? Permaneça simples, ou você vai acabar tropeçando como os fariseus. Nós vamos voltar a esse assunto durante os 30 dias de oração. Mas o resumo aqui é o que está escrito em Hebreus 10, 22. Aproximemo-nos de Deus com o coração sincero e com certeza de fé. É só isso que você precisa para se aproximar de Deus de oração. Coração sincero e certeza de fé. A terceira verdade fundamental sobre a oração é que Deus gosta de mostrar a sua graça respondendo à oração. Com toda a resposta que Deus dá, Deus mostra que Ele é um Pai bom, muito bom. Mesmo quando a resposta dele é não, ou quando a resposta dele é ainda não. O pai amoroso dá ao seu filho tudo o que ele quer? Você dá ao seu filho tudo o que ele quer? Não. Alguém aqui dá ao seu filho tudo o que ele quer? Uma das 8 ou 10 causas porque crianças se tornam delinquentes é porque o pai ou a mãe dá tudo o que ele quer. Não há limites. Mas um pai amoroso, ele não dá ao seu filho tudo o que ele quer, por várias razões. Uma das razões é proteção. Você tem coragem de dar um carro para o seu filho de 10 anos de idade, dirigir? Não, porque você sabe que ele vai matar os outros e vai morrer também.
Uma das razões é proteção. Outra razão porque um pai amoroso não dá ao seu filho tudo o que ele quer é por direção. Quer ensinar alguma coisa ao seu filho. Outra razão porque um pai amoroso não dá ao seu filho tudo o que ele quer é para não estragá-lo. Para não mimá-lo. Porque vai estragar o filho. Ele vai se acostumar que as pessoas dão para ele tudo o que ele pensa que ele tem direito. Só que ele vai descobrir na vida não é assim. Lá fora as pessoas não agem assim. Então há várias razões porque um pai amoroso não dá ao seu filho tudo o que ele quer. Com Deus não é diferente. Assim chega para Deus, Deus, tu não me respondeste. E Deus diz assim para você, eu respondi assim, e a minha resposta foi não. Deus sempre responde a oração. Há 4 respostas possíveis para a oração. Deus pode responder sim, quando você pede algo e Ele lhe dá. Deus também pode responder não, eu não vou lhe dar, como no caso do pai amoroso, porque eu sei que não vai ser bom para você. Ou Ele pode responder, ainda não, vou dar, mas agora não é hora, você não está preparado, não é o momento de você ter. Ou Deus pode responder, você está de brincadeira, né? Que a gente pede umas coisas que são absurdas. E aí Deus, né, também tem um bom humor e fala, você está brincando, né? Mas são 4 respostas possíveis. Então Deus sempre responde a oração. A questão é que a gente acha que Ele não respondeu, porque Ele não responde sempre do jeito que nós queremos que seja a resposta. Olha o que Ele diz em Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Deus sempre responde a oração. Deus sempre responde a oração. E Jesus, lá em Mateus 7:11, ele diz assim, se vocês, que são maus, sabem dar boas dádivas, ou seja, boas coisas, aos seus filhos, quanto mais o seu Pai Celestial dará coisas boas aos que lhe pedem. Deus tem prazer em responder a oração. Agora, Tiago 4:2 diz assim, vocês não têm, porque vocês não pedem. Se você não ora, também você não vai ter. Você não pede? Não é? Muito bem. Agora, uma última e grande verdade, fundamental sobre a oração, é que Deus anseia ter intimidade comigo. Preste atenção nisso. Deus anseia ter intimidade comigo. Se você está longe de alguém que você ama há muito tempo, você não vê a hora de conversar com aquela pessoa. Hã? Você mal pode esperar a hora que vocês vão se reencontrar para vocês conversarem, pôr as conversas em dia. Deus está esperando você falar com Ele. Deus está esperando você conversar com Ele. Deus não está ocupado. Ah, Deus deve estar ocupado. Não, Deus não está ocupado. Deus está ansioso para falar com você. Deus está ansioso por ter um relacionamento com você. Deus está ansioso para ter intimidade com você. É o desejo dele. E é o privilégio nosso. Privilégio de você chegar a Deus e ter intimidade com Deus. Isaías 30:18 diz assim, que o Senhor espera você vir a Ele, para que Ele possa mostrar seu amor e compaixão. Olha que coisa linda. Deus espera que a gente chegue até Ele, para Ele mostrar o seu amor por nós, para Ele mostrar sua compaixão por nós. Alguns pais conhecem a dor, não é? De uma criança que não consegue falar. Por exemplo, seu filho é pequeno, e ele, de repente, cai doente, tem uma coisa incomodando, e ele não consegue se expressar. Você fica aflito, não fica? Não é dor no coração da gente, que é pai, que é mãe? Quando o seu filho não consegue explicar o que está errado com ele, você sabe que tem uma coisa errada, ele sabe que tem uma coisa errada, mas ele não consegue explicar. A gente conhece essa dor, a gente que é pai. Agora, alguns pais também conhecem a dor de um filho que não quer conversar, é diferente. Ele sabe falar, mas ele não quer falar. Aí é diferente. Muitos pais, infelizmente, passam por essa situação. Não é? O filho sabe o que está acontecendo, mas o filho não quer falar sobre aquilo. Deus projetou você para um relacionamento. Ele fez você para te amar. Ele criou você para ter companheirismo com Ele. Ele escolheu você para ser filho, filha dEle. Ele quer ter este relacionamento com você. A Bíblia está cheia de exemplos. Ela nos diz que Noé,
Jó, Enoque, Ezequias e muitos outros, todos tinham um relacionamento íntimo com Deus. Em Oséias 6,6, Deus fala assim, olha, eu não quero os seus sacrifícios, eu quero o seu amor. Eu não quero as suas ofertas, eu quero que vocês me conheçam. Relacionamento, intimidade. Sente a paixão de Deus aí? O anseio que Deus tem por você, quando Ele diz, olha, eu não estou tão preocupado com o que você vai me dar. O que eu estou interessado é no seu amor. Eu não estou tão preocupado com as ofertas que você vai me fazer. O que eu quero é que você me conheça. É isso que é mais importante para Deus. Um dos versículos mais surpreendentes da Bíblia é João 15,15, onde Jesus diz, eu não os chamo servos, eu os chamo de amigos. Que privilégio. Você ser amigo de Deus, ser amigo de Jesus. Você foi formado para ter amizade com Deus. Será que tem alguma coisa mais importante do que isso? Será que você vai tratar isso de qualquer maneira e vai desprezar? Pode haver nada mais importante, melhor do que isso, do que eu saber que Deus me ama e Ele quer ter um relacionamento íntimo, pessoal e íntimo comigo. Intimidade. Agora a sua pergunta é, mas como é que eu fico íntimo com Deus? Como é que eu fico mais perto de Deus? Como é que eu chego mais perto de Deus? Se você conseguir guardar isso que eu vou dizer agora, você compreendeu toda a mensagem. Como é que eu fico mais íntimo com Deus? O que eu preciso fazer? Você precisa desejar isso. Você precisa desejar isso. Você não pode ficar íntimo com ninguém se você não deseja ficar íntimo com aquela pessoa. Quantas pessoas há na vida tentaram se aproximar de você e você deixou para lá, porque você sentiu de alguma maneira que você não queria ter intimidade com aquela pessoa. Não estou criticando você, julgando você, mas você viu, olha, com essa pessoa não dá para ter intimidade. Então você se fechou e não deixou aquela pessoa entrar na sua vida. Para você ter intimidade com Deus não é diferente, você precisa desejar ter intimidade com Ele. Você precisa desenvolver esse desejo. Você precisa alimentar este desejo. Dizer, Deus, eu sei que tem muita coisa, mas atrair a minha atenção, mas eu desejo ter intimidade contigo. E a segunda coisa que você precisa fazer, além do desejo, é você arranjar tempo para isso. Você não consegue ter intimidade com alguém com quem você não gasta tempo. Então você precisa arranjar tempo. Você precisa abrir espaço na sua agenda. Tem tantos interesses, né? Tantas coisas atrair a sua atenção nas suas 24 horas, né? E você às vezes não consegue arranjar tempo para Deus. Mas se você quer ter intimidade com Deus, você precisa arranjar tempo para isso. Não basta só desejar. Desejar é o primeiro passo, mas ele é incompleto, ele é insuficiente. Porque se você só se deseja, você deseja também ter $1 milhão, mas não quer dizer que você vai ter $1 milhão só porque você deseja. Você tem que trabalhar para ganhar $1 milhão. Da mesma maneira, se você deseja ter intimidade com Deus, você precisa arranjar tempo para ter intimidade com Deus. Tem que abrir espaço na sua vida para ter tempo com Deus. Alguns de nós não têm muito tempo durante o dia, hora de madrugada. Alguns trabalham à noite, hora de manhã. Hora quando chega em casa. Nós precisamos arranjar tempo. Salmo 25,14 diz assim, a amizade com Deus, em outras traduções diz a intimidade com Deus, é para aqueles que o reverenciam, é para aqueles que o temem. A intimidade com Deus é para aqueles que o temem. Com estes, ele compartilha os segredos da sua aliança. Veja, há coisas que Deus só mostra àqueles que têm intimidade com Ele. Você só vai entender completamente os propósitos de Deus na sua vida se você procurar desenvolver intimidade. E para desenvolver intimidade, você tem que investir tempo. Tem que investir tempo no relacionamento. Se você não ora, você não busca Deus, você não tem tempo para Ele, você não vai desenvolver intimidade com Ele. Você não vai desenvolver amizade com Deus. Você precisa buscar. A Bíblia diz assim, cheguem-se a Deus, e Deus se chegará a vocês.
Chegue-se a Ele. Ele está pronto, mas você precisa chegar a Ele. E nos próximos dias, nas próximas semanas, nós vamos estar aprendendo como fazer isso, tanto aqui no culto, como também nas células, tá? E os muitos benefícios que vêm disto. E eu quero dizer para você que quanto mais perto eu estou de Deus, menos estressado e mais abençoado eu sou. Guarde isto. Quanto mais perto eu estou de Deus, menos estressado e mais abençoado eu sou. Amém? Quero que você feche seus olhos e incline sua cabeça. Um instantinho. Eu quero lançar um desafio para você nesta noite. Cadê o grupo de louvor? O propósito desses 30 dias de oração é aprofundar a sua amizade com Deus. Então, estamos começando hoje, vamos até dia 14 de outubro, ok? O propósito é esse, aprofundar sua amizade com Deus. Eu quero convidar você a estar com a gente nas nossas células. Esta semana, como eu dissemos no início, recomeçamos as nossas células. Terça-feira temos 2 células, uma lá em Redondo Beach, temos uma no Vale. Quarta-feira nós temos célula também. Quarta-feira também, para quem está no Inland Empire, tem a nossa congregação. Sexta-feira também temos célula. E eu quero convidar você a estar numa das células. Ali a gente vai orar juntos. A gente vai aprender mais e vai orar juntos. Nós também criamos um grupo, e você deve ter visto lá no nosso grupo principal, um grupo chamado Honda, para aqueles que querem orar de madrugada. Você não é obrigado a participar, mas se você deseja, vá lá no grupo da Bíblia e me mande uma mensagem no privado dizendo: eu quero participar da oração de madrugada. E você vai escolher o horário que você quer participar e você vai poder participar e orar com a gente também. E agora também nós vamos orar. Se nós queremos aprender a orar, nós temos que orar, não existe outra maneira. Não é? E você que quer desenvolver intimidade com Deus, faça isso, deseje esta intimidade. E arranje tempo. Arranje tempo para orar a Deus. Faça tempo. Crie tempo na sua agenda. Todos nós só temos 24 horas por dia. Arranje tempo na sua agenda. Busca a Deus. E como igreja, nós vamos estar orando nesses próximos 30 dias. E muitas coisas vão acontecer. Deus vai mover no nosso meio. Coisas boas virão à tona, mas coisas ruins também virão à tona. Porque Deus vai trabalhar. A igreja é como uma árvore que o jardineiro precisa podar. Para que a árvore possa dar frutos, ela precisa ser podada. Jesus falou assim: eu sou a videira verdadeira, e todo ramo que está em mim que não produz frutos será cortado. Mas todo ramo que produz frutos será podado. Em algumas tradições diz, será limpado, ou limpo, né? Para poder produzir mais fruto. Então vai haver poda. Vai haver limpeza, para que a gente possa produzir mais frutos para Deus. Vai ter dor, mas também vai ter muita alegria. Vai ter quebrantamento, mas também vai ter muito riso. Vai ter muito choro, mas vai ter muita alegria. Amém? Inclina a sua cabeça. Quem sabe você está aqui nesta noite e você não recebeu Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Ou quem sabe você já fez uma decisão lá no passado, você afastou dele por alguma razão e nesta noite você quer se reconciliar. Aí onde você está sentado, se é o seu desejo entregar a sua vida a Jesus e começar a desenvolver também um relacionamento pessoal com Ele a partir desta noite. Aí onde você está, levante a sua mão apenas para que a gente possa saber. Levantar a sua mão não torna você um cristão, mas levantar a mão é apenas um sinal de que você quer assumir o compromisso com Jesus Cristo. Se este é o seu caso, levante a sua mão. Nós vamos orar por você. Agora eu quero convidar todos a fazer o mesmo que a gente fez na semana passada. Vamos nos ajoelhar e vamos orar. Hoje eu não vou chamar ninguém para vir aqui à frente, mas vamos nos ajoelhar. A oração de joelho, como eu falei, ela não é mais poderosa do que a oração em pé ou sentado. Mas é uma maneira de a gente mostrar a nossa reverência a Deus. É uma maneira de mostrarmos a nossa
dependência de Deus. O grupo de louvor vai entoar aquela canção que nós cantamos antes da mensagem, pedindo que Deus fale conosco. Peça a Ele que fale com você neste momento. E nós vamos orar como igreja. Já desligou? Desliguei. Ah, então tá. Share. Share. Senhor nosso Deus, a Tua palavra nos diz que o Senhor nos convida a orar. O Senhor nos convida a ter intimidade contigo. E não há outra maneira de termos intimidade contigo, a não ser que nós o desejemos e que te busquemos. Ó Deus, ajuda-nos a desejar ter esta intimidade. Tua palavra diz que Tu és quem produz em nós tanto querer como realizar, tanto o desejar como o fazer. Cria em nossos corações o desejo de buscar a intimidade contigo, Pai. Cria em cada membro e cada pessoa desta igreja o desejo de ter amizade contigo e de desenvolver intimidade contigo. Senhor, nós entendemos também que não há outra maneira de desenvolvermos amizade, senão arranjarmos tempo para isto. Ajuda-nos a priorizar o nosso relacionamento contigo. Ajuda-nos a priorizar a busca da intimidade contigo, Senhor. Ajuda-nos a arranjar tempo, Senhor, na nossa agenda. Tantas coisas consomem o nosso tempo, coisas bobas muitas vezes. Coisas que absorvem o nosso tempo e acabamos achando que não temos tempo para Ti, ó Deus. Ajuda-nos a buscar-te, ó Deus. Ajuda-nos a arranjar tempo para Te buscar, ó Deus. Tua palavra diz que quando clamarmos a Ti, Tu nos responderás. Quando clamarmos a Ti de todo o nosso coração. Ó Deus, ajuda-nos a buscar esta intimidade, a clamar a Ti de todo o nosso coração. Ajuda-nos a entender que a oração é sobretudo relacionamento. Que a oração é sobretudo amizade contigo. Que quando oramos não precisamos usar palavras difíceis. Não precisamos usar palavras floreadas. Que Tu respondes, que Tu ouves a oração, que é sincera. Mesmo que nós não saibamos orar como convém, como nos diz a Tua palavra, Tu ouves a oração que é sincera, que flui de um coração sincero. E Tu ouves a oração que é simples, que não está preocupado em Te impressionar, mas que apenas fala aquilo que está no coração. Ó Deus, que nós possamos nos aproximar de Ti com um coração sincero e com a certeza de fé, com a certeza de que nos ouves, mesmo quando a Tua resposta não é aquela que nós estamos buscando, mesmo quando a Tua resposta é não, mesmo quando a Tua resposta é ainda não. Ajuda-nos a entender que todas as vezes que oramos, o Senhor nos ouve, o Senhor nos responde de alguma maneira. E que muitas vezes também o Senhor nos responde com sim, porque o Senhor se agrada em dar aos Teus filhos coisas boas, como nós, que somos maus, damos coisas boas aos nossos filhos. Oh Deus, ouve a oração de cada coração aqui nesta noite. Tu conheces, Senhor, a realidade de cada pessoa, desperta em cada coração o desejo de Te buscar, Senhor, de orar a Ti. E Tu conheces os desejos
e as necessidades mais íntimas de cada coração. E nós oramos, ó Deus, para que Tu te reveles a cada pessoa, aqueles que já têm, que já vêm clamando a Ti, Senhor. Ouve as suas orações. Ó Deus, abençoa esta igreja. Nós queremos um mover do Teu Espírito Santo, como aquele mover que ouvimos, que houve entre as mulheres, este fim de semana no retiro, ó Deus. Ó Deus, vem mover-te entre nós. Que o Espírito Santo tenha liberdade de mover entre nós, nos nossos corações, nos nossos lares, na nossa igreja, cada vida, cada família, nas nossas crianças, nos adolescentes, nos nossos grupos, nossas células, no grupo das mulheres, dos homens. Move-te, Senhor, que o Espírito Santo possa mover os nossos corações, possamos ser lapidados por Ti. Ouve, Senhor, os clamores que estão abafados nos corações. Queremos que o Espírito Santo tenha plena liberdade de operar entre nós.